Bom dia, Brasil! Bom dia para quem está fora do Brasil. Chegamos, 10º dia, bora, da nossa jornada bíblica, também do jejum. Estamos juntamente fazendo jejum. Gente, está sendo incrível. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pelo YouTube também. Daqui a pouco vai estar no YouTube para você que está vendo essa jornada. Olha, Deus está revelando, trazendo, né? A Bíblia já é revelada, mas Ele está iluminando nossa mente, nos mostrando muita coisa importante. Olha, estou muito feliz, deixa eu colocar aqui. Deus tem sido conosco de uma forma sobrenatural, porque a palavra de Deus é poder, ela é poderosa. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem já está aqui comigo. Deus abençoe nossas queridas irmãs que estão entrando. Oh, glória. Juliana, bem-vinda. Alice, Deus abençoe vocês. Estão chegando aqui. Hoje tem umas histórias poderosas também pra gente. Já começou a travar aqui um pouquinho. Estão me ouvindo aí bem? Vamos lá? Oh, glória! Deus é muito bom, gente. Hoje a gente vai falar aí sobre o capítulo 15 em diante, né? Estamos fazendo uma jornada com 40 dias corrido, né? Direto. Nós estamos direto, todos os dias fazendo live e fazendo uma reflexão sobre os 7 capítulos daquele dia que a gente está lendo. Então estamos lendo 7 capítulos e hoje os capítulos são do Êxodo 15 ao 21. Então a gente está lendo a Bíblia corrida direto, Êxodo 15 ao 21, e vamos ver o que tem aqui de destaque, né? A gente ouve a palavra ou lê e depois eu venho aqui trazendo umas reflexões que tá assim incrível, né? Deus abençoe Rita, Daiane, eita, Isabel, Deus abençoe. Vamos aí. Muito bom, gente. Tá sendo essas manhãs, né? Privilégio que a gente tem, né? De começar o ano. Pensa nessa pegada de oração, de jejum e de palavra. Vamos combinar, né? Vai ser uma explosão de fé, de alegria e de transformação que o Senhor está fazendo aí na sua casa, na sua vida, na sua história. Eu lembro quando eu fiz o primeiro jejum de 40 dias, né? Foi 2022 ou 23? 24. Foi 23. Não, foi 22, 2022. Enfim, quando eu comecei a fazer o jejum, a primeira vez, foi quando Deus falou para mim: Thalita, se você quer algo extraordinário, faça algo extraordinário. Porque a gente vive muito no raso, né? Aquele evangelho que a gente foi aprendendo ali, light, a nossa geração, né? Não tem essa disponibilidade, essa pegada do jejum, da oração, porque falaram para nós que não precisa mais, né? Estamos no tempo da graça. Mas se você quer ter um relacionamento com Deus, a gente vai ver hoje aqui na história de Moisés, né? Quando Deus chama ele para chegar próximo do monte, ele falou: ó, não fala para os israelitas chegarem só até aqui no limite, e fala para os sacerdotes, para os anciões se consagrarem para chegar aqui. Então a gente pensa que é assim, muito fácil, né? O evangelho é light. Não. Para vir para Cristo é muito fácil, é só você decidir no seu coração. Mas para viver o evangelho custa muito, custa renúncia, custa uma vida com Deus, tá? Para você viver de verdade o evangelho de Jesus, o que ele falou para o povo? Jesus falou: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Então, gente, não é fácil não, mas é um privilégio quando você toma essa decisão de fazer
práticas religiosas que vão te conduzir, né, à presença de Deus, que é a oração, que é o jejum, a consagração, se afastar do pecado. Pronto. A gente vai ver isso aqui. Deus abençoe. Vamos orar. Celinha, Rose. Pai, queremos louvar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã, nesse 10º dia. Senhor, eu sei que é a Tua mão que nos faz, Senhor, viver isso. Quando nós colocamos disposição, quando decidimos, Pai, que queremos Te servir, quando decidimos no nosso coração em buscar o Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai restaurando. O Senhor vai restaurando e dando força para a gente seguir. Muito obrigado pelo privilégio e por todas as irmãs que estão aqui seguindo, que estão, Senhor, nesse propósito, aquelas que estão vendo pelo YouTube também, que não podem estar aqui no ao vivo, mas eu Te louvo por essas que estão aqui também. Se colocar esse desejo, esse propósito de buscar. 40 dias, Pai, que vão resultar em 365 dias. São 40 dias, Senhor, se dedicando para um ano de bênção, de graça, de sabedoria, de proteção, de vitória para casa, Senhor, em tudo aquilo que ela colocar a mão. Assim eu oro e declaro isso na vida de cada uma aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz, Celinha. Senhor, é muito bom, né? Vamos aí. Gente. Louva a Deus pela vida de vocês, viu? Vamos lá. Agora, saímos lá do Cântico de Moisés, né? Do capítulo 15. A gente vê que o povo vence, né? A travessia do Mar Vermelho. Em 14, e agora o povo está como? Mentalidade de escravo. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, ou melhor, antes de atravessar, eles ficaram com medo, né? Que vinha lá Faraó com todos os carros e cavaleiros. E aqui no versículo 14, a partir do 10, diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Então aqui, gente, vai começar o processo do povo em deixar o Egito que estava no coração, né? A gente sempre ouve e vê isso, que às vezes você sai de um lugar, saiu do mundo, saiu das coisas, e está vindo das coisas que não agradavam ao Senhor, que Deus te deu um livramento, mas agora o povo precisa entender e conhecer esse Deus. Deus vai se mostrar mais e mais a eles, mas ainda assim eles vão ter saudade, né? Vão ter desejos no coração. Isso é igual ao dia de hoje, não é diferente. Vão ter desejo no coração de estar pensando no passado. Pô, será que se eu tivesse lá naquela situação, a gente se pega assim de vez em quando, né? Então, bom dia, vocês estão entrando, já começamos. E aí, gente, não foi isso que dissemos a vocês no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Sabe? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente ouve, né? Ainda nos dias de hoje. Como que a gente ouve? Às vezes as pessoas não falam com palavras, mas falam com atitude. Tá servindo as coisas lá do Egito ainda, né? Volta a mentalidade para trás. Deus está se revelando, fazendo tantas coisas acontecerem, mas a gente está como? Mentalidade, quando a gente tem comportamento de vida no Egito, né? Aí Moisés responde ao povo: não tenha medo, fica firmes e veja o livramento que o Senhor lhe dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fique calmos. Então Moisés agora tem que trabalhar o psicológico do povo, né?
porque eles estão desesperados, mesmo depois daqueles 10 milagres que eles viram acontecer. O Senhor diz a Moisés: por que está clamando a mim? Vamos embora. Diga aos filhos de Israel que marchem. Para frente agora. Eu estou com vocês. E você levanta o seu bordão, estenda no mar, e houve aquele ato profético, né, dele estender ali o bordão, e o mar se abriu. E então os anjos de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles também. E a coluna de nuvem se retirou diante dele, se pôs atrás. Deus, ele vai adiante, vai à frente, né? Vai atrás, nos guardando quando precisar, tá? E aqui mostra isso pra gente. A nuvem era a escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo. Então, durante a travessia, os anjos do Senhor que acompanhavam o exército foi para trás deles, e lá vinha Faraó com os seus carros e cavaleiros. E eles se colocaram atrás, ou seja, fez uma divisão. De modo que quando o Faraó via só escuridão, não conseguia ver o povo. A nuvem ficou escondendo. E na frente o povo via a claridade. É assim com você. Deus vai escurecer, Deus vai cegar o seu inimigo. Por quê? Porque você está na presença do Senhor. Vão tentar contra você, vão fazer trabalho, vão fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas Deus vai esconder, debaixo do esconderijo do Altíssimo, você está, tá? Então essa mentalidade dos egípcios começa aqui, ó. Primeira vez que eles já começam a reclamar, né? Mentalidade de escravo. Lá em Romanos 12 diz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Então tem que ter uma renovação de mente. Agora eles precisavam, ó. Nós não estamos falando de emoção, nós estamos falando de mente. Deus é um Deus sobrenatural. Então a gente precisa conhecer Ele. Se você não se esforçar para conhecer e ficar aí no raso, você vai ter saudade do Egito. Você vai ter saudade de voltar. Vai ter saudade de ficar lá e cá, né? Ah, isso aqui pode, isso aqui não tem problema, acho que a gente pode levar isso aqui, né, para dentro da igreja, acho que a gente pode fazer isso aqui. Então fica com essa mentalidade de saudade, né? Não tem equilíbrio. Bom dia, meu povo. Então a gente está aqui finalizando, né? Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Empurrou as rodas do carro do egípcio, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então tem coisa que Deus mesmo vai fazer. Lá no meio do Egito, Deus colocou um alvoroço no meio deles, eles não conseguiram. E aí eles morrem no meio do mar, né? O Senhor disse agora para Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os cavaleiros. E Moisés estendeu a mão. Você é profeta de Deus. Você que está na presença do Senhor, está buscando a Deus. Eu sei que você não é perfeito e nem eu sou. Mas se você está aqui buscando ao Senhor, se você está, é você que, através da sua vida, é que pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. É quando você orar na sua casa. Talvez a sua casa só tenha você. E eles estão sendo beneficiados pela tua presença aí. Entende? Deus é o Senhor. E você é o profeta aí na sua casa. Deus fala: agora estende a mão, Moisés, para que a água volte ao lugar. Olha como eu falo para vocês, né? Quem me segue aqui, como eu falo para vocês, a importância dos atos, a importância de falar, a importância de declarar, a importância de você gesticular e dizer em nome de Jesus. Sabe? Estende a sua mão, irmão, sobre a sua casa, estende a sua mão em volta da sua casa e fala: eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra a minha casa prevalecerá. E todo trabalho de feitiço, todo trabalho de bruxaria, eu repreendo agora e corto no nome de Jesus. Pronto. É o que a gente fala aqui na sala de oração de guerra, toda sexta-feira.
Ela vai voltar. Depois dos 40 dias do devocional, a gente volta na sala de oração de guerra. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. Ok? Aí aqui no 15 é o cântico de Moisés, tá? Quem leu aí o cântico mostra ele falando das grandezas, maravilhas do Senhor. Do lado de lá, Deus está preparando um hino de vitória para você. Prepara o hino de vitória, prepara o canto de vitória, vem vitória aí. Mais ou menos isso, né? Prepara que vem. Vai ter canto de vitória. E foi isso que eles fizeram, exaltando o nome do Senhor, né? O Senhor é quem é como tu és. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Estendeste a mão direita e a terra o engoliu com a tua bondade. E ali eles foram cantando. E aqui no finalzinho diz que a profetisa Miriam, no 15, 20, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, tá? Então você pode louvar o Senhor no teu canto de vitória. Vamos cantar junto e dançar na presença do Senhor. A gente vai cantar junto. Ó, falando em cantar junto e dançar, dia 8 de março nós vamos ter um encontro presencial e você está convidado a estar lá conosco. Mas para isso você precisa chamar a Juliana aqui ou entrar na minha bio, chamar o suporte e falar: eu queria participar do dia 8 de março no encontro das mulheres intercessoras, para a gente ali estar, ó, trazendo uma palavra profética, também cantando e dançando o hino da vitória. Ok? Vambora? Então te espero, tá? Ó, o horário é um horário que dá para você à noite ir para sua igreja. A gente, por volta de 6 horas da tarde, a gente vai estar ali já terminando, tá? Então, se inscreva. Precisa que você dê o seu nome. Precisa que você se inscreva. Lá a Juliana vai passar para vocês as orientações, tá bom? Mesmo, não deixe de dar o seu nome. É importante. E no dia 1º, a gente está abrindo a inscrição, mas esse nome é o nome de lista de espera, tá? Ali de reserva, para poder a gente entrar em contato com você e você ir, porque as vagas são limitadas, tá bom? Então a gente vai estar junto nesse dia. E agora as águas amargas. Agora o que acontece? Moisés fez o povo de Israel partir do mar vermelho e eles foram para o deserto. Então deixa eu falar algo aqui. Após o milagre no Mar Vermelho, Moisés e os israelitas cantam louvores ao Senhor no deserto. E eles enfrentam falta de água potável. Mas Deus transforma a água amarga em doce e promete bênção se obedecerem. Então, após grandes vitórias, gente, preste atenção aqui, ó. Após grandes vitórias, também enfrentamos desafios, tá bom? Deus usa essas situações para provar nossa fé e nos ensinar dependência. O que Deus começa a fazer agora com esse povo? Esse povo não sabia quem era o Deus de Israel. Não tinha relacionamento profundo. Eles iam passar até agora. Então, daí aqui para diante, vai ser um relacionamento que Deus vai estar tratando o caráter, Deus vai estar tratando a confiança deles. É assim que, quando você se coloca nessa posição aqui de 40 dias de jejum, de oração, Deus vai tratar muita coisa em nós. A dependência, o caráter. Deus vai falar conosco de uma forma diferente, tá? Então aprenda a louvar a Deus em tempos de vitória e confiar nele nos momentos de necessidade. Quando, por exemplo, enfrentar dificuldade, não murmure. Peça a Deus provisão e agradeça por suas bênçãos passadas. Então o que acontece agora? Mais uma vez, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas porque era amarga. E o povo murmurou contra Moisés. O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhes
mostrou um pedaço de madeira. Olha aí o ato profético de novo. Pega um pedaço de madeira aí. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram frutos e ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos meus mandamentos e guardarem todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Olha aí. Pra gente pensar, hein? Das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor aquele que cura vocês. Gente, o ponto é a obediência, né? É a obediência. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos para o 16. No capítulo 16, a gente aprende aqui, agora o povo começa a reclamar o quê? Terceira reclamação do povo agora. Comida. Fome. E agora, o que a gente vai comer? Né? O povo reclama de fome, e o que acontece? Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera... Aí aqui, ó. O povo era difícil, gente. O povo era difícil. 400 anos, né? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comidas, e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. E aqui eu quero destacar algo que o Senhor falou ao meu coração. Muitos de nós estamos dominados pela comida. Quando a gente fala em jejum, qual é o discurso? Qual é o discurso daqueles que estão dominados pela comida? Não precisa fazer mais isso. Aí você vai olhar para a vida dele, você vai olhar para a saúde dele. Você vai olhar quanto que ele come. Não precisa mais fazer isso, né? Por quê? Porque está dominando. A comida, gente, é um vício também. Nós precisamos se alimentar uma quantidade suficiente que o nosso corpo precisa. Tanto que, ó, vou te dar outro relato de que a comida é algo que também nos prende e é espiritual, tá? Por exemplo, quando Jesus estava no deserto, qual foi a oferta do diabo para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, ele estava com fome, porque ele estava no deserto em jejum. 40 dias. Primeira coisa que ele fala é o quê? Fala aí pra mim, quem sabe? Deixa eu botar aqui pra eu ver vocês. O que o diabo fala para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, faz o quê? Para matar a fome dele? Bora, Jaque. Transforme essa pedra em quê? Em pão. Então, comida é algo espiritual também. Tá? E aqui, ó, o povo no deserto reclamou de quê? Teve falta de quê? Teve saudade de quê? Isso aí, ó, Jaque. Teve falta de comida. E reclamou com Moisés, ó. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente porção para cada dia. Eu os porei à prova. Deus falou para Moisés: eu vou botar esse povo à prova agora, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia
prepararão o que recolherão, e será o dobro do que recolherão nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Aí ele falou para eles: vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Deus ouviu a murmuração. Então, gente, tem pessoas que vêm de famílias assim, né? Com muita murmuração. Reclama de tudo, reclama do salário, reclama da miséria, reclama de não sei o quê. Deus ouve isso. E Deus falou assim: eu vou botar esse povo à prova. Muitas vezes Deus está botando você à prova para testar o seu caráter. Tá? Vamos ver a dependência dela. Então, vitórias vão vir seguindo de outros acontecimentos. Para testarmos. Vamos ser testados, tá? Então, quando caiu a tarde, gente, vocês comerão... Isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhe der para comer. E pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu a murmuração com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós? Nós não temos esse poder, né? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem à presença do Senhor. Enquanto Arão falava aos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Diga-lhe: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade. Gente, e assim eles ficaram 40 anos no deserto, sendo sustentado por carne e pão vindo do céu. À tarde aparecia codornizes e cobria o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. Então, pois não sabia o que era, Moisés respondeu. Eles perguntaram: o que é isso? Isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Assim fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos. Deus deu uma ordem, falou assim: vocês vão recolher só a quantidade certa. Deus está trabalhando o que aqui, irmã Thalita? Quando ele dá essa ordem de quantidade? Obediência. Vocês vão recolher a quantidade referente à sua família. Tanto para tanto. Só que o que acontecia? Uns recolhiam menos e outros recolhiam mais. E o que acontecia com aqueles que recolhiam mais? Amanhecia cheio de bicho. Eita Deus. Amanhecia cheio de bicho. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Veja o Senhor Deus a vocês. Por isso, ele no 7º dia lhe dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Deus estava trabalhando com eles ali agora toda a estrutura dos estatutos desse povo. E Deus estava dando ordem para eles aprender a obedecer, né? E Deus falou assim: olha, vocês vão comer até o 6º dia. No 6º dia eu vou dar porção dobrada. No 6º dia eu vou dar porção dobrada. Para que no 7º dia vocês não trabalhem, não recolham e vai durar, né? Tudo isso é obediência, gente. Lembra que eu falei ontem sobre guardar o dia do descanso? Nesse dia não trabalha. Temos que descansar a terra, temos que descansar o nosso corpo, né? Então o resumo desse capítulo 16 é: o povo reclama de fome e Deus envia maná, pão do céu, e cordonizes. Ele dá instruções para coletar o suficiente para cada dia, ensinando obediência e confiança nele. Deus provê nossas necessidades diárias, mas requer fé e obediência. O maná aponta para Jesus, o pão da vida que sacia nossa fome espiritual. Então, cuidado com a ganância.
É isso que Deus está querendo falar aqui para você. Cuidado com a ganância de querer mais. Né? Às vezes a gente, por a ganância, ela vai te levar a um pecado, que é muitas vezes você entrar e aceitar subornos, situações para poder ser beneficiado. Né? Então, Deus vai prover, Ele vai prosperar você no tempo certo, na hora certa. Se esforça, obedece a Deus, faz a sua parte e Deus vai prosperar. Dependa de Deus diariamente, tanto para o físico quanto para o espiritual. Por exemplo, comece a cada dia buscando a Deus na oração e na palavra, confiando que Ele suprirá todas as suas necessidades. Eu sei que nós estamos hoje no 10º dia. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez esteja passando por uma situação difícil, né? Seja na área financeira, seja na área emocional, espiritual. Mas se você permanecer firme aqui nesse contato com o Senhor, buscando, Deus vai se revelar a você. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Tá? Espera a provisão de Deus, se acalma que o Senhor vai responder isso aí. Tá? No Êxodo 17, agora, mais uma reclamação. Né? A congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas. E agora, então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmuraram contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? O problema, gente, é sempre fazer comparação, né? Esse é o problema. O tempo todo comparando as maravilhas do pecado lá atrás. Por isso que você entende que as pessoas não se firmam. Porque quando você está lá e está cá, você está mostrando para Deus o seguinte: lá está melhor do que cá, Deus. Está na tua presença, renunciando o pecado, fazendo a sua vontade, não está muito bom não. Eu gosto de comer as carnes de lá. Eu sinto falta daquela situaçãozinha, daquele casozinho, daquele... Você está entendendo, gente? É isso que a gente está dizendo para Deus. Porque viver aqui na sua presença, tá difícil. Então ele volta às práticas antigas. Então precisa de um caráter maduro, amadurecer, sofrer pela causa. E ele diz aqui, ó: por que vocês estão discutindo comigo? Mas ali o povo estava com sede de água. Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? A nós e a nossos filhos e os nossos filhos. Gente, já não estava descendo comida do céu, já não estava fazendo tanta coisa. A água era... Deus poderia fazer também. Mas o povo discutia e não só discutia, fazia comparação do passado. Então Deus está falando com você aí. Tá? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar aqui. Né? O Senhor respondeu: passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciões, ou seja, leve umas testemunhas, leve também o bordão, que você feriu o rio Nilo, e siga agora à frente que eu vou te mostrar algo. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha do Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Líderes, assim diz o Senhor para você. Eu sei que vai ter momento que vai ter muita reclamação, que o povo às vezes não está satisfeito. Mas o Senhor manda dizer: obedece à lei do Senhor. Ore pelo teu povo. Entrega na mão do Senhor. Pede ao Senhor estratégia de guerra, de batalha, né? Porque às vezes é difícil carregar esse peso, sobrecarrega, né? Eu sei o que é isso. Meu esposo é pastor, sou esposa de pastor. Lideramos por muitos anos igrejas física, né? E a gente sabe o quanto que é pesado. Por mais que você faz, tem um grupo murmurador, queixador, que quase não tem compromisso com a igreja. Mas quando falha, acontece alguma coisa, tá ali para murmurar, para reclamar,
mas não quer botar a mão no arado, né? Acha porque já dou dízimo na igreja, acha porque eu faço uma coisinha ou outra eu posso julgar. Amém? Essa aqui veio do alto agora para falar. Não sei para quem que Deus está falando isso aqui, mas Deus está dizendo, bata agora na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel e chamou aquele lugar Massá Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque também tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Amém? Então, gente, os amalequitas atacaram e a água saiu e ali. Então, os amalequitas agora atacam Israel. Então, vieram os amalequitas e atacaram Israel. Com isso, Moisés ordenou a Josué, escolha homens e vá lutar contra eles. E aqui também mostra uma história muito conhecida, né? Josué fez como Moisés mandou, e Arão e Ur subiram para o alto do monte. Aqui estão os intercessores, né? E a Bíblia diz aqui que quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse um do outro. Assim a mão deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio da espada. Deus chama pessoas para estar junto. A guerra nós vencemos com comunhão. Sozinho você não vence. É difícil. Nós temos aqui uma sala de oração de guerra, onde nós oramos todos os dias. Temos um grupo de intercessoras que me ajuda aqui, porque eu sozinha não poderia. Eu comecei sozinha, mas o Senhor foi trazendo intercessoras para estar comigo aqui. E o Senhor vai separando. Entende? Hoje nós estamos já gerando outras intercessoras para a obra, que a obra vai crescendo e o Senhor precisa preparar. E aqui a gente vê uma atitude, né, de Arão e Ur, de mostrar que está ali junto, porque a guerra não é do pastor, o problema não é do irmão, é nossa. É nossa. Então a nossa sala, ela recebe pedidos de oração de irmãos de diversos lugares, do Brasil e do mundo. E eles colocam o seu pedido ali e a gente ora. A gente pede a Deus, a gente clama pelo pedido. E esses dias tem chegado testemunhos, né, de cura, de porta de emprego que abriu, que pediu oração ali. Então é isso, gente. Deus trabalha na unidade, na comunhão. Amém? Ninguém quer compromisso. Eu estou passando por isso. Ô irmã Araújo Gracinda, vai orando a Deus. Ajuda o seu pastor, sim, mas vai orando, pede a Deus discernimento, tá? A luta é grande, porque murmuradores tem muitos. E acaba com a minha saúde, principalmente mental. Se precisa se cuidar, tá? Cuidado, às vezes a gente está se entregando demais. Busca orientação, tá bom? Então, gente, olha, precisamos de unidade, não dá sozinho, senão a gente perece, né? Aí aqui agora, só para me resumir o 17, quando o povo reclamava novamente por água, Deus manda Moisés ferir uma rocha e dela jorrar água. Mais tarde, os israelitas enfrentam os amalequitas, enquanto Moisés mantém as mãos erguidas. A água da rocha simboliza Cristo, que nos dá vida eterna. A vitória sobre os amalequitas ensina que a intercessão é fundamental em nossas batalhas. Intercessão é fundamental em nossas batalhas. Nós precisamos de ajuda, tá? Então,
Dia 8 de março, nós vamos estar juntos. Ali eu trarei uma palavra de alinhamento para os intercessores. Você que trabalha coração, você que ajuda na igreja, você que ora, você que é uma intercessora no seu lar, você pode estar nessa reunião, tá? E ali você renovada, você receber uma porção de Deus para você sair e ser bênção na sua igreja, tá bom? É um momento de encontro, de a gente poder se conectar. Dependa de Cristo como a fonte de vida e pratique a intercessão. Por exemplo, ore fervorosamente por sua família, pela sua comunidade, sabendo que a vitória vem de Deus. Então, se você ainda não faz parte da nossa sala de oração de guerra, chama aqui na nossa bio, entra aqui na nossa bio e fala que você quer participar dessa sala, tá? E vem comigo, deixa eu ver que vocês estão aqui. Vê se quando tá dando uma travada, né? Exatamente. Tá bom? Então a intercessão é muito importante e na intercessão precisamos de obreiros, obreiras, mulheres e homens que estão dispostos a segurar na mão e vamos junto. Então por isso, gente, esse ministério de intercessão não é algo assim tão simples, porque você vai precisar ser tratado em muitas áreas. Você vai precisar entender sobre obediência, sobre renunciar aos seus prazeres. Então nem todo mundo consegue estar nesse lugar de segurar a mão uma da outra para poder, vamos embora nessa batalha junto. Mas o Senhor te chama a se esforçar para estar lá, tá? Ok? Então vamos. Agora no 18, vou ver a hora, dá tempo. No 18, o resumo aqui é Jetro. Agora aparece, o sogro dele aparece para visitar Moisés e vê que Moisés fica o dia todo em pé, atendendo o povo na fila, cansado, para poder julgar ali a causa do povo, que as pessoas tinham dificuldade, não sabiam o que fazer, como é que eu resolvo isso, problemas espirituais, e ele estava sozinho. Olha aqui, ó. Fui peregrinar nas terras estranhas. Deixa eu ver onde fez. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, né? Foi visitar ele. Bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Então, nesse versículo aqui, 18:10, aqui mostra o nome do Senhor sendo exaltado nas nações. É isso que Deus estava querendo mostrar. Olha, Jetro testemunhou isso. Realmente, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto ao Senhor e ali fizeram a refeição, né? No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E aí o sogro dele vê aquela situação e fala assim: que é isso, Moisés, que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você? Ou seja, você não vai dar conta disso aí. Aqui Deus já está trazendo, né, a maturidade de um homem já experiente, já ali com as suas idades, com certeza mais do que Moisés. E ali deu uma orientação para ele. E Deus aprovou aquela orientação. Ó. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. Que é isso, Moisés? Moisés respondeu ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. E eu lhe dou a conhecer o estatuto de Deus e suas leis. O sogro de Moisés falou assim: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto quanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Aí a nossa irmã falou ali: eu estou sozinha. Tem coisa, gente, que não pode fazer sozinha. Nada na obra de Deus é sozinho. Você não vai dar conta de julgar o povo, e o povo vai ficar esperando você, vai ficar esperando você. E você não vai poder atender, né?
E aí a gente vai entrar aqui em um monte de conversa, que talvez não dê pra gente conversar isso aqui, mas é preciso levantar homens, como ele falou aqui, levanta homens sérios, olha. Ele falou assim, ó, eu aconselhei e que Deus esteja com você, represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis como o caminho do Senhor. Procure entre o povo homens capazes, temente a Deus, homens que amam a verdade e odeia a corrupção. Então, o que ele falou assim, ó, com certeza aí no meio de você tem homens com caráter. Coloque-o como chefe no meio do povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50. Ou seja, em grupos menores até maiores. Dependendo da capacidade. Então, quando a gente separa lideranças na igreja, Deus está mostrando, Deus está visualizando, mostrando a pessoa. Que tem caráter, tem condições de estar ali e tal. Só que o que está acontecendo, gente, no dia de hoje? As pessoas estão sobrecarregadas e elas saem. Porque acaba ficando nas costas de 1, 2. E às vezes é muito serviço. Então nós precisamos gerar líderes. Nós precisamos construir líderes. Fazer pessoas. E não podemos... E você que já é líder há muito tempo, precisa gerar outros líderes. Precisamos gerar pessoas para o reino. Nós não podemos segurar só apenas para nós. Só eu faço esse trabalho. E faz às vezes mal feito, faz às vezes pela metade, porque não dá conta. Ah, não tem ninguém, gera, constrói, pede ao Senhor, Deus envia liderança para cá. Porque a obra precisa desenvolver, tá? Então, já vai aí a dica do Senhor para você. Exatamente. E aí, ó, coloque eles aí, o que ele fez? Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar. E também todo este povo voltará em paz. Moisés atendeu a palavra do seu sogro e fez tudo o que lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefe. Eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves trouxeram a Moisés. É assim. Aquilo que a gente não conseguir resolver, tem a liderança ali, o pastor, para poder resolver. Então Moisés se despediu do seu sogro e este voltou. O que a gente aprende aqui? Delegar é sabedoria. Não podemos fazer tudo sozinhos. Precisamos confiar nos dons dos outros e trabalhar em equipe. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em equipe. Hoje, no mundo secular, formação acadêmica, todo mundo é fácil de conseguir, tá? Isso é até fácil de você investir nas pessoas para ter uma formação acadêmica. Agora, contratar pessoas que tenham capacidade, inteligência emocional para lidar com equipe, para lidar com pessoas, interpessoal, isso aí é mais difícil. Porque isso não tem como você pagar e vai lá e faz. Isso tem que ser trabalhado. É o caráter da pessoa. Né? Então, muitas empresas estão demitindo pessoas que têm títulos e títulos e títulos, mas não sabem lidar em equipe, não sabem trabalhar com pessoas. Então aqui vai para lideranças. Essa parte aqui dá um seminário para lideranças, né? Precisamos entender a importância de dividir o peso. Deus nos chama para isso, nos delega sabedoria para que a gente possa formar líderes. Não podemos fazer tudo sozinho, precisamos confiar nos dons. Deus não deu tudo para você. Deus deu dons para várias pessoas. Precisa ver o dom que há nessa pessoa. Uma coisa que o meu esposo, né, como pastor, e quem está aqui, que foi liderado por eles, que estão aqui, sabe? Ele visualizava os jovens que tinham potencial. E ele chamava, mesmo eles sem nunca ter feito nada. E colocava ali
ia ensinando. Colocava para pregar, colocava para fazer um trabalho ou outro, ia ali orientando eles. E eles ficavam felizes, porque muitas vezes não valorizam os jovens, né? E a gente precisa entender, ter esse olhar, de olhar, poxa, fulano tem um dom disso, fulano ele tem capacidade para isso. Então ir trazendo e ir preparando, vai fazendo teste, põe 1 mês, põe 2 meses, e vai dando ali o suporte que ele precisa, né? Então, através de Jetro, a gente aprende essa questão de liderança. Não tente carregar tudo sozinho. Busque ajuda de outras pessoas capacitadas. Por exemplo, em um ministério ou projeto, confie tarefa a outros para que todos possam crescer e servir melhor. O que acontece, gente? Eu já contei esse meu testemunho aqui várias vezes. Quando a gente assumiu a igreja pela primeira vez, é diferente. Nós éramos pastores auxiliares e depois a gente assumiu a igreja de frente. Então, como pastor auxiliar, a gente tem um pastor que está acima da gente. Então, as coisas, demandas maiores eram para eles. Mas quando a gente assumiu, eu me vi numa necessidade tremenda de me capacitar. Porque eu falei, meu Deus, tem coisa aqui que eu não sei lidar com isso. Principalmente eu que tinha um chamado na área profética, no ministério de oração, de intercessão, de batalha espiritual. Então foi onde Deus me chamou para poder eu ir buscar em outros lugares que tinha essas ferramentas que hoje eu passo aqui para vocês, que hoje eu estou fazendo, né, uma mentoria, porque eu fui me capacitar em outros lugares para buscar essas ferramentas, para lidar com o povo, para saber o que eu vou fazer. Então quem trabalhou comigo durante as igrejas viu ali como eu fazia. Não, o Senhor através de mim, mas com meu esforço, minha dedicação. Investimento. Investi muito, inclusive financeiramente. Investi tempo, investi minha vida e investi financeiramente em muitas coisas que eu fiz e valores altos. Fui para a base, né? Como eu falo para vocês, fui para uma escola de libertação. Então, para quê? Para poder ajudar meu esposo, né? Como auxiliar dele ali. Então, eu sempre fui muito presente. Porque ele me forçava? Não, é meu. Eu queria. Pelo contrário. Então, gente, eu sei, como a nossa irmã falou aqui, né? Que tá cansada, que só faz sozinho, e acontece mesmo. Então, veja se não pode trabalhar, pegar uma pessoa nova e ir trabalhando ela. Ah, vai ter ciúme, vai ter não sei o quê. Foco ali, se Deus te deu a direção, foco naquilo ali, vai preparando. Ninguém quer fazer a obra, poucos são os que fazem, e é isso aí. Precisamos de sabedoria para liderar, tá? Então, se não tiver, fica um negócio desgovernado, fica bagunçado, entristece os outros demais que estão ali sobrecarregados, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. No 19, vamos fechar aqui, que hoje vai até o 21. No 19, pega aí, que tá descendo fogo do céu aqui. Tá descendo maná do céu, irmã pastora Vera. Depois reveja no YouTube. No 19 agora, Deus chama Moisés ao Monte Sinai, gente. Esse momento também aqui é muito interessante, né? No 3º mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Aí, no qual acamparam ali, Israel acamparam em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e no monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você fará a casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios? Como levei vocês sobre as asas das águas e trouxe para perto de mim? Agora Moisés sobe no monte e faz uma aliança com Israel, né? Deus chama Moisés e faz agora uma aliança com Israel. Promete que eles serão um povo santo, um reino de sacerdotes, desde que obedeçam. O povo concorda e Deus manifesta a sua presença com trovões, fogo e fumaça no monte.
Assim você fará a casa de Jacó, anunciará os filhos de Israel. Vocês viram que dos egípcios estão... Deus está ali fazendo aliança. Moisés foi... Pausa, gente. Hoje está forte. Moisés foi, chamou os anciões e ao povo, expôs diante deles a palavra do Senhor, tudo que o Senhor falou. Faremos, vamos fazer. O Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles levem as suas roupas, lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todos o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limite. Olha o monte aí, Deus botou um limite no monte, na presença do Senhor ali. Deus nos chama para sermos separados, manda o povo lavar as roupas, manda se consagrar. Deus nos chama para sermos separados e vivermos para a sua glória. Sua santidade exige reverência, mas também é um convite para relacionamento. Então ele pediu que o povo ficasse. Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão um monte. Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo, lavou as suas roupas. Moisés mandou o povo se posicionar. Estejam prontos para o terceiro dia. Ao amanhecer no terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte. E ouviu-se um forte som da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Eles viram através do trovão, do raio, a presença do Senhor. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava a Deus e Deus lhe respondia no trovão. Eita, gente, imagina a cena. Moisés falava e a voz de Deus saía no trovão. Gente, esse povo viu muita coisa. Moisés levou o povo para fora e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele, a fumaça subia e o som da trombeta aumentava. Moisés falava e Deus respondia. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre alto monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte. Moisés foi lá. Desça e avisa ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Gente, aqui tem muita coisa para a gente falar sobre isso aqui. Deus coloca limites. A santidade, a vida de comunhão é que vai fazer com que você transpasse um limite e chegue próximo de Deus. Oração, jejum, vida de obediência, longe dos pecados. E a gente vê um monte de gente dizendo que está aí na presença do Senhor. E gente com práticas pecaminosas, gente. Né? Eu não estou falando de você nunca cair, de você nunca ter um problema, um pecado, mas está na prática pecaminosa e está no altar. Está na prática pecaminosa e ainda continua no altar. E Deus já falou, vai ser morto. Hoje a gente está no tempo da graça, tá? A misericórdia do Senhor vai dando tempo, né? Então, gente, pelo amor de Deus, se você está ouvindo essa voz, ouça hoje a voz do Senhor. Largue esse pecado. Se você está com a mão no altar e está no pecado, largue esse negócio antes que você morra, tá? Tá forte hoje, né, gente? Não brinque, né, com as coisas de Deus. Não podemos. Temos que se arrepender. Temos que se arrepender do pecado genuinamente para que o Senhor nos abençoe, tá? O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marque limites ao redor do monte e consagre-os. Consagre-o.
E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, porque Deus não se volte, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu e o povo lhe disse tudo isso, e disse tudo isso ao povo. Então Deus botou limites, porque tem que lavar as vestes, tem que se consagrar, povo. Então o que nós estamos fazendo aqui? Não tem um evangelho, esse evangelho de multidão. Quando você entra ali, gente, você vê que o pessoal não está nem aí. Está nem aí para se consagrar. Está nem aí para buscar Deus. Eu quero os resultados, eu quero bênção. Eu quero maná do céu, eu quero carne. É ou não é, gente? É diferente? E no 20, os 10 mandamentos. Deus, agora eu vou ler para vocês, né, os 10 mandamentos. Deus dá os 10 mandamentos como guia moral. E tá aqui. A palavra, o que a gente lê lá em 2 Timóteo 3,16? Se não me fala a memória. Toda a escritura, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para exortar. Então não tem esse negócio que o Velho Testamento não funciona mais. Aqui o Velho Testamento é para você conhecer o caráter de Deus. Saber quem é Deus. Tá? Então aqui tá os 10 mandamentos. Então Deus falou todas essas palavras. Deus dá 10 mandamentos como guia moral e espiritual para Israel. Eles incluem mandamentos sobre amar, adorar a Deus acima de tudo, honrar os pais, não matar, não roubar, entre outros. Então Deus fala assim: eu sou o Senhor, o Deus que o tirei da terra do Egito. Então agora está Moisés lá recebendo essa palavra. Amém, igreja? Estão comigo aqui? Vou falar igual os pregadores. Vocês estão comigo aqui? Diga amém aí. Bora, a gente está no culto. Vamos já terminar, tá? Eu sei que já chegou o limite, mas a gente já vai terminar. Amém, ó. Estão comigo. Ô, glória. Vamos fechar aqui agora. Não, Moisés agora tá lá no monte. Ô, glória, olha aí, ó. Moisés está lá no monte. E Deus agora manda as lições para ele entender. Eu sou o Senhor, seu Deus, que me tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Foi eu que tirei vocês. Ei, foi você que te tirou da casa da servidão. Foi o Senhor que salvou você. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Ponto final. Se você vem para Jesus, é só um Deus. Não faça para você imagem de escultura. Não idólatras. Olha aí os idólatras. Não faça imagem de escultura. É a Bíblia que está falando. É Deus que mandou isso para Moisés. Nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nada de bezerro, nada de nada. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. O que acontece? Muitas pessoas hoje, porque a gente vive no tempo da graça, né? E a gente vê essa discussão, né? De que não existe maldição hereditária. Maldição hereditária, a cruz de Cristo levou, ele foi maldito por nós, sim. Nós não temos mais problemas de nenhuma maldição com a eternidade. Com a eternidade não temos mais. Quem está em Cristo Jesus, todas as nossas dívidas que o pecado fez com que nos tirássemos da presença de Deus, foi paga por Jesus. Ponto. Agora aqui eu estou falando de iniquidade. São consequências do pecado que vão se repetindo de geração em geração. Enquanto um na sua geração não se levantar e não reconhecer: esse pecado está se repetindo na minha família, eu vou entrar na presença de Deus para reconhecer isso, falar: Deus, eu vi meu avô fazer, eu vi os meus tios fazerem isso, eu estou vendo o meu pai e eu também estou fazendo.
E o meu filho está começando a fazer. E está todo mundo na igreja. E está repetindo essa situação. O que está acontecendo? Vou diante da presença do Senhor. Deus, existe uma iniquidade corrente aqui. Eu entro na tua presença, Senhor. Em consagração. Aí quando este entra na presença do Senhor, em consagração, reconhecendo esse comportamento repetitivo, isso cessa. Tá? A gente começa a partir de agora a reconhecer o pecado e mudar o nosso comportamento, para que as próximas gerações se espelhem agora em nós e mude também. Então, é isso que nós falamos sobre herança. Ok? Não é maldição, maldito Jesus já foi por nós na cruz do Calvário. Então ele fala que não adore outros deuses. Eu sou um Deus que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Deus é tão bom, né? Que as bênçãos se levante até 1000 gerações, minha família, os teus filhos, daqueles que obedecem os meus mandamentos. Então, se não obedece, a maldição está correndo. A maldição está correndo. O pecado repetitivo está ali. Entrou um, eu obedeço a lei do Senhor. Acabou ali. Ele vai reconhecer aquele pecado, vai falar, Deus, eu não quero isso na minha família. E eu cancelo isso aqui. Pronto. Então é isso que a gente ensina, é isso que eu mostro, né? Mas, Thalita, como que você entendeu isso? É só olhar na prática. É só você atender pessoas num aconselhamento espiritual e você vai ver um mapeamento. Vai te mostrar isso. Tá? Então, na prática, lá em Hebreus diz assim, que a prática discerne o bem e o mal. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem toma o seu nome em vão. Em nome de Deus eu estou fazendo isso aqui. Cuidado, se é Deus mesmo que está mandando. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhar e fará toda a sua obra. Descanso. Mais um tema aqui. Aí aqui tem muitas linhas teológicas que o sábado tem que guardar, que é o domingo. Não vou entrar aqui porque o tempo não vai dar. Mas o 7º dia, o sábado do Senhor, aqui Deus estava falando para Israel. Não faça nenhum trabalho nesse dia. O que Deus está querendo mostrar aqui? Descanso. Não trabalhe nesse dia. Tem que ter um dia de descanso, tá? Nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem seu animal, nem o estrangeiro, nem as suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Gente, tem uma promessa aqui. Honra o seu pai e sua mãe. Na nossa mentoria, a partir de segunda-feira, quem está comigo lá nessa turma, nós vamos começar a falar sobre libertação. E nós vamos entrar em alguma das coisas que impedem ou que podem ser uma maldição, né? Travada, algo que esteja travado na sua vida. Muitas delas é por causa da desonra. E eu vou falar para você o que é uma desonra, tá? Às vezes você pode estar enquadrado em algum desses requisitos e lá na mentoria eu vou falar para você. Honra seu pai e sua mãe. Não mate, não comete adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e que vai. E paramos por aqui. Que Deus abençoe sua vida. Eu termino dizendo, mandamentos refletem o caráter de Deus e nos mostram como viver em amor a Ele e ao próximo. Eles apontam nossa necessidade de um Salvador, já que ninguém pode cumpri-lo perfeitamente, né? Ninguém pode cumprir, então nós precisamos de um Salvador. Examine a sua vida à luz dos mandamentos e peça a Deus graça para viver a sua vontade. Por exemplo, busque amar a Deus acima de tudo e tratar as pessoas com respeito e honestidade.
Amém? Que Deus abençoe. Amanhã a gente volta 7 horas da manhã. Que o Senhor abençoe sua vida, todos que ficaram aqui. Compartilhe, gente, essa live. Faz um print aí, ó. Faz um print, tira uma foto. Faz um print e posta lá. Fala, gente, vem para esse devocional. Nós estamos meditando na palavra, capítulo por capítulo. E Deus está falando conosco. Fala, povo, fala, vem para cá. Compartilha aqui conosco. Está sendo libertador. Ou poste na sua rede social, né? Me marca, que eu vou repostar. E aí as pessoas que estão vendo você, elas vão querer vir também, tá? Então vamos compartilhar? Tira a foto aí, pra gente poder eu compartilhar hoje vocês, tá? Que o Senhor abençoe. Obrigado também para vocês que estão aqui comigo até agora e receber essa porção do céu. Isso é alimento, gente. Isso é alimento para vocês, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.